quero fazer a leitura de um texto que está em Salmos 63. É um salmo de Davi. Davi anelando, desejando a presença de Deus. Você está a desejar a presença de Deus nessa noite? E a Bíblia diz, verso 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória. Como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Oh glória! Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, oh aleluia, como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Oh, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Oh glória! Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará. Porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Sim, Senhor, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Os teus lábios podem louvar com alegria nesta noite. É com alegria que nós abrimos a primeira formatura da Royals School, Escola de Filhos Maduros, que muito em breve será uma das universidades mais renomadas da nossa nação. Eu estou a profetizar no nome de Jesus. Eu estou a declarar e decretar no poderoso nome de Jesus. Será uma universidade que formarão filhos maduros, filhos para o reino de Deus, filhos cheios do Espírito Santo, filhos com caráter de Cristo, filhos mansos e humildes de coração, filhos que revelam a glória do Senhor a toda a terra, a toda a criação. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, é um privilégio para nós. Oh Senhor, nós te exaltamos e nós honramos a Tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos movido. Obrigado, Pai. Obrigado por todos os formandos presentes, aleluia. Obrigado por toda a família Peng Church presente, aleluia. Obrigado pelo Teu Espírito que está presente, aleluia. E por isso nós podemos nos alegrar, por isso nós podemos glorificar, por isso nós podemos declarar das maravilhas do Senhor com alegria. Nós declaramos, Senhor, a Tua graça sobre nós, a Tua presença, a Tua palavra e o Teu poder neste lugar. Tu tens toda a liberdade, ó Espírito Santo. E que o nome do Senhor Jesus seja exaltado acima de todos os céus. Aleluia. E que o Teu povo seja bendito do Senhor. Benditos do Senhor.
no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Diga a Ele. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Declare comigo, grandes coisas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora. Quem diria? Quem diria? Que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria? Eu viveria Toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia! Glória a Deus! Ele é o Emanuel. Agora com muita alegria, hein? É noite de celebração. Meu Deus! Vocês estão vivos? Vocês estão abundantes? Estão fluindo? Mostre-me. Mostre-me. Vamos lá! Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Há uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Meu Deus, coloca essa canção pra fora agora, vai! Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Sim, grandes coisas tem feito
por isso estamos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. Agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. Agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Eu já saí com lágrimas. Agora estou. Eu já andei chorando enquanto semeava. Agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. Agora eu volto com fruto. Profetiza, vai! Grandes coisas o Senhor por nós. Vai, profetiza! Por isso estamos alegres. Tem feito o Senhor, meu Deus, sim, grandes coisas. Por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou. Eu já andei. Agora eu volto. Eu já saí. Agora estou. Glória a Deus. Eu já andei. Com tudo! Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Chorando enquanto semeava. Agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. Agora eu volto com fruto. Grandes coisas tem feito. Dê um brado de alegria aí. Grandes coisas tem feito. Por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Sim, Senhor. Grandes coisas tem feito. Por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito. Grandes coisas tem feito. Por isso estamos alegres. Quem está alegre com o Senhor, dá um grito aí de júbilo. Dá um brado de alegria. Ele é o nosso Deus, o que não nos poupa do processo, mas nos recompensa. Aleluia! Meu Deus, diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor. Amém. Amém. Ele é o Emanuel. 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 Aplauda o nome deste Deus maravilhoso. O nosso Deus, o único e verdadeiro. Nessa hora, como você está mesmo? Aí mesmo. Uau.
Nós iremos para um momento muito importante em uma cerimônia de formatura, que é o momento em que nós juramos. Só que nesta noite ninguém vai jurar. Nós iremos prometer. Diga promessas. Por que promessas e não juramentos? Porque o Deus que nós servimos, Ele não jura, Ele promete, Ele faz promessas. Porque quando nós temos aliança, quando nos aliançamos com alguém, nós não fazemos juras, né? Mas nós fazemos promessas. O Deus de aliança e o Deus de promessas aqui está. Estenda sua mão direita a este altar. Louvado seja o nome do Senhor. A mão direita. Aleluia. Glória a Deus. E você vai repetir após mim. Todos repetirão. Deverão repetir. Todos, até os que estão a servir comigo aqui. Amém? Amém ou não amém? Este momento é um dos momentos mais importantes desta celebração de formatura. Podem continuar a tanger. Isso. Obrigado. Amém. Amém. Com todo o seu ser, diga: eu prometo. Como Abraão crer na palavra de Deus, mesmo sem ver. Como Isaac caminhar na mesma fé que os meus pais espirituais. Como Jacó dar ouvidos à voz da sabedoria da mãe espiritual. Como José aprender a servir confiando em Deus, confiando no Deus das promessas. Como Moisés servir com o que Deus colocou em minhas mãos. Como Josué ser forte e corajoso, mesmo diante dos desafios. Como Gideão perseverar, mesmo em minha pequena força e limitações. Como Ruth abrir mão do passado para a redenção de um futuro profético. Como Samuel ser íntegro na vida e no ministério. Como Davi se empenhar, se esforçar para agradar ao Espírito de Deus e não à alma humana. Como Salomão buscar a sabedoria de Deus ao invés dos desejos humanos. Como João Batista desejar e me empenhar que eu morra para que Cristo viva. Como Jesus Cristo ser obediente, manso e humilde, com uma fé madura até o fim. Como Paulo, combater o bom combate, terminar a carreira, terminar a missão, cumprir a missão com uma fé madura. Diga: eu prometo
ser firme e constante, abundante na obra do Senhor, consciente que no Senhor, aponte para Ele, que no Senhor todo trabalho feito, todo trabalho realizado não é em vão. Esse é, essa é, esse é e essa é a vontade de Deus que eu abraço nessa noite. Que eu abraço nessa noite em aliança no poderoso nome de Jesus. Cele estas promessas com uma salva de palmas maravilhosas a Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Podem sentar por um instante no poderoso nome de Jesus. Que maravilha. Sim ou não? Amém. Neste momento eu quero outorgar a cada um a autoridade. Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém ou não amém? Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Amém. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Verso 2. E os 12, diga o presbitério, amém, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens, amém, de boa reputação, amém, cheios do Espírito Santo, amém, cheios de sabedoria. Nós estamos nesta noite para reconhecermos a formação daqueles que estiveram e foram aprovados na escola apostólica. Lembre-se do que nós aprendemos. Não esqueçam. Temos que ter caráter, e o caráter de Cristo. Diga boa reputação. E essa boa reputação não é somente aqui dentro, é por onde nós passarmos. Diga cheios do Espírito Santo. Temos que de fato estar transbordando do Espírito Santo, do caráter e do poder do Espírito Santo. Aleluia. Porque a igreja de Jesus não é mecânica, é orgânica. Ela não é natural, ela é sobrenatural.
ela não é natural, ela não é carnal, ela é espiritual. Diga, cheios do Espírito Santo. Amém. E nós aprendemos que nós somos os veículos de Deus, sim ou não? E na escola o Senhor cortou a nossa cabeça, cortou ou não cortou? Se a sua cabeça ainda está sobre os seus ombros, eu tenho um machado afiado e não tenho medo de usá-lo. Eu não tenho medo de usá-lo. O Senhor também explodiu o nosso corpo. Explodiu ou não explodiu? Se esse corpo ainda é teu, eu tenho um taco de beisebol desse tamanho para moê-lo, para que você morra e viva Cristo. Eu também não tenho medo de usá-lo. Nenhum medo. Amém ou não amém? Nós aprendemos isso. Cheios de sabedoria. Durante as 20 aulas não foi o homem que esteve aqui a ensinar, mas sim o próprio Deus através do homem, ensinando, transmitindo sabedoria do alto, pedindo para que você abra sua Bíblia. Boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Para que a obra de Cristo avance, é necessário que aquilo que Deus tem nos confiado, nós confiemos também a homens e mulheres fiéis. Diga fiéis. Fiéis. Versículo 4, por favor. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este presbitério permaneceria perseverando naquilo que traz vida à igreja, a oração e a palavra. Ainda não chegamos nesta graça do Senhor, de que o presbitério se dedique integralmente em perseverar na oração e no ministério da palavra. Mas com essa primeira escola apostólica, com vocês, os primeiros formandos, nós estamos um passo mais perto dessa realidade. Eu disse um passo mais perto para esta realidade. Amém ou não amém? Verso 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Como Estevão era? Cheio de... e cheio do... E também com ele Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Verso 6. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Diga, lhes autorizaram para servirem junto a eles, colaborando com eles. Diga, colaborando com eles no ministério. Amém. Diga, para servir. Verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos... você está entendendo? Quando homens e mulheres fiéis recebem o que Deus quer que estes recebam, e estes permanecem fiéis, a palavra de Deus cresce na cidade. O número dos discípulos se multiplicam. E mais, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Autoridades espirituais que ainda não seguiam a Cristo passavam a seguir com obediência. Meu Deus, verso 8.
E Estevão? Quem era Estevão mesmo? Um diácono, um servo na casa de Deus. Mas ele era cheio de... E olha o que acontecia. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vocês estão entendendo a realidade? É isso que está prestes a ocorrer agora. Amém ou não amém? Verso 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos. Misericórdia. E dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Isso também vai acontecer. Amém. Amém. Pessoas se levantando contra você para disputarem com você. Se levantando contra os seus para disputarem contra os seus. Vocês estão entendendo? Você lembra que as perseguições são o oxigênio para o avanço da igreja? Você está entendendo. Não temam as perseguições. Alegre-se com elas. Amém. 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não podiam resistir à sabedoria e ao... Não foi a alma com que Filipe falava, ou Estevão falava. Quem está entendendo? Mas ao espírito com que falava. Ele falava pelo Espírito de Deus. A sabedoria dele provinha de Deus. Deus trazia sabedoria para Estevão. Aleluia. Verso 11. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Diga: mentiras. O que Estevão fez? Foi se defender? Não se defenda. Justo não precisa se justificar. Você é um homem justo? Você é uma mulher justa? Você é um homem fiel a Deus? Você é uma mulher fiel a Deus? Não tema as perseguições. Não tema as mentiras. Realize com fidelidade o que Deus colocar na sua mão para que você faça. Amém. Exceto os generais que estão em formação, amém? Que é o presbitério desta casa, mais o profeta Márcio Kaique. São generais em formação deste tempo que o Senhor escolheu para este tempo. Todos os demais alunos da primeira escola apostólica da Ruios School, um oferecimento da família Appling Church da Glória. Todos vocês desta noite, independente de se há unção de Deus sobre a sua vida, como profetisa, né? Tem a profetisa Fernanda, tem a profetisa Edna. Ambas estão em processo também de aperfeiçoamento, ok? E neste ano, como todos os demais, servirão como diáconos na casa de Deus. Eu os ortogo, junto com a minha apóstola. Vem, minha apóstola. Prepara o microfone dela, profeta, isso. Ponham-se de pé nessa noite. Aleluia. Vejo fogo, estenda suas mãos. No poderoso nome de Jesus.
É no poderoso nome de Jesus. Assim como nos dias de Moisés, que até quem não veio, quem não foi, recebeu em casa, porque estavam inscritos para receberem poder e autoridade para ajudarem Moisés a levar a carga que estava sobre ele, no poderoso nome de Jesus. Minha apóstola e eu, debaixo da mão poderosa do Senhor Jesus, outorgamos a vós autoridade para exercerem diaconia nesta casa, para servirem na presença do Senhor, no poderoso nome de Jesus. Meu espírito está tocado, o vosso espírito, o espírito da apóstola está tocado. Até quem está nas minhas costas estão sendo tocados. Quem está em casa está a ser tocado, está a ser tocada. Autoridade e poder para servirem na presença do Senhor, com fidelidade, com sabedoria, com fé, com caráter, cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo. E esta unção te guarda e guarda a tua família. E esta unção te abençoa e abençoa toda a tua família. E quando as tuas forças parecerem estar se acabando, esta unção te confere força de Deus para que você chegue onde Deus quer que você chegue, para que você cumpra o que Deus quer que você cumpra, para que você vença as batalhas que se levantam com uma fé madura, firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, que não se limita a este lugar, mas flui para a cidade, flui para o estado, flui para a nação, flui para as mais de 211 nações, no poderoso nome de Jesus. Sejam impactados agora. Sejam impactados agora, 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 agora. No poderoso nome. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Eu vejo fogo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Fogo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Feito está para a glória. Para a glória de Deus. Passo a palavra para a nossa apóstola, nossa mãezona maravilhosa, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Obrigada. Boa noite na presença de Deus. Chorando de novo, né? Acho que os mais duros se fazem de duros, são mais chorões, então. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Obrigada pela presença, né? Estar prestigiando esse momento maravilhoso. Deus abençoe cada vez mais a família de vocês. Somos gratos pela vida de vocês. E a vocês, o que dizer, né?
dizer de início de uma promessa. Os pequenos começos são maravilhosos, né? Há um pequeno começo aqui de algo maravilhoso. Isso é tão pequenininho comparado àquilo que Deus tem para nós, para aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, né? Em nós e através de nós. Ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do poder de Deus é maravilhoso, né? E é isso que o Senhor nos concedeu essa noite. Esse certificado que estão aqui não é só um papel para você levar para casa. O Senhor está dizendo para você: eu estou confiando a minha obra nas tuas mãos. Porque foram dias de aprendizado. Você está com a responsabilidade de uma promessa do Senhor nas suas mãos. De fato, se você não quer viver a vontade de Deus, rasgue esse certificado. Rasgue de verdade. Não tenha ele como enfeite na sua casa, porque ele representa algo muito sério. Para mim, representa. Ele representa vida e morte. E para você tem que representar vida e morte. Amém? Então eu vou chamar ver quem são os primeiros aqui. Olha, quem é o primeiro? Cláudio Augusto Abreu. Quando ele vier buscar, bata a palma. Pode vir. Pode ficar bem rapidinho. E é profético, porque eu quero falar algo muito interessante do Cláudio. Ele foi o último aluno a chegar na escola apostólica. E ele quis mais do que aqueles que já estavam. Porque o apóstolo fez um desafio para ele: você quer mesmo? Ele disse: eu quero. Então me apareça aqui às 7 da manhã, que eu vou te dar as 6 aulas. Quem apareceu aqui? Esse horário, no sábado, Cláudio. E ele recebeu 6 aulas direto naquela sala ali. E hoje ele está aqui, recebendo, e é o primeiro. Então... E o sobrenome dele é profético, Leal. Vamos pro próximo. Quem será? Uau! Olha só que profético, né? Eu vou falar que nem um apóstolo. Não me acostumem dessa forma, viu? Esse aqui no último dia fez uma entrevista e não faltou uma aula. Gessivaldo! Uau! Meu Deus! Eu vejo o fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Vocês viram a ousadia? Ele tirou a tipó e veio. Palmas! Meu Deus! Quem é o próximo? Esse eu vou deixar por último. André Luiz.
Deus. Sadai Del Carmen, é isso? Puro Espírito Santo, eu vejo fogo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. A próxima é Bethany, mas eu vou chamar ela de Evelyn Salazar, pastora! Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, eu vejo fogo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Marcélia Araújo. Eu vejo fogo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Fernanda Guimarães. Fogo do Espírito Santo, que caia o fogo, o fogo do Espírito Santo, que caia o fogo do Espírito Santo. E encha todos do Espírito Santo. Saraí Valentina. Será o próximo? Paz e luz, Márcio Kaique. Hannah Nahile. E junto com ela, a Ágata. A Agatha foi uma das alunas que mais esteve presente, viu? Find your fire, find your fire, holding what you want. Depois tiramos essa língua.
Próximo. Na verdade é próxima, né? Fernanda Raira. E alguém que eu não sei, né, o nome. A gente não sabe o nome por culpa do pai. Próximo. Alisson Miranda. Vejo o fogo do Espírito Santo. Vejo o fogo do Espírito Santo. Essa família, né? Toda cheia, né? Tá. Próxima. Perfecta Josefa. Vejo o fogo do Espírito Santo. Próxima, Maria da Conceição Oliveira. Esse aqui, eu não conheço ele, mas com esse nome, é o Perfeito. É Bertinho dizendo que Jesus é o Salvador, e eu verei uma geração prostrada aos teus pés, dizendo que Jesus é o Salvador, e eu verei. Próxima, Alissa Guimarães. Em Jesus é o Salvador. Uou! Uou! Próximo, Juan Carlos Garcia. Uou! Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos. Próximo, Matias Antônio. Levante seus olhos, os campos estão brancos, e eu verei uma geração prostrada aos teus pés, dizendo: quem será o próximo? Jesus é o William Benício. Próximo! Uau! Esse aqui eu conheço. E muito. Matheus Oliveira Ponte!
E o mundo saberá que a nossa alegria é ter o nome. E a próxima, Consuelo e Maria Mata. Alegria é ter o nome. Verei uma geração prostrada aos teus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. Próxima, na verdade, Cibele Estevam Benício. Que Jesus é o Salvador. E eu verei uma geração prostrada aos teus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. Aê! Os demais não vieram, né? Faltam 2, que é o pastor Ednei e a profetisa Edna. Vamos gritar! Aê! Estes irão receber posteriormente no nome de Jesus, amém? Uau! Que certificados bonitos vocês têm, hein? Meu Deus! Amém! Vamos nos organizar aqui no altar, todo mundo se organize aqui, pode subir no altar. Pode vir. Nesta cerimônia de formatura, nós também queremos... Os mais altos na frente. Isso, os mais altos na frente, os mais baixos atrás. Aqui, ó, pode vir pra cá também, pra poder ficar todo mundo certinho. Podem vir mais pra cá um pouquinho, tá bom? Tem espaço aqui também. Pra frente, Vamos juntinhos homenagear o Papai Deus, amém. que sempre esteve, está e continuará conosco. Amém. Amém. Há 2 canções lindas. Nós queremos entregar a Ele nesta noite. Se você sabe, amém. Se não sabe, Dá amém glória a também. Mas juntos neste altar, vamos honrá-lo. Porque sem Ele, nada poderíamos, nada podemos e nada poderemos fazer. Amém. Vamos ser apóstolo. Uau. Grande é o Senhor. Hoje. Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é alegria. A alegria de toda a terra. Declare grande. Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levante sua mão direita e declare a Ele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Só tu és. pois só tu és o Deus
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu. e céu. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer. Declarem. E agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra. e céu. E céu. Glória a Deus. Só tu és o Deus eterno, Senhor. Em toda a terra, em todos os céus, nós te amamos. E nós queremos profetizar, Senhor, na tua presença. Que grandes coisas estão por vir. Aleluia! Que não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém. Oh. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Declare, tu és. Tu és a luz desse mundo, esperança para o perdido. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Levante suas mãos. Ninguém É como nosso Deus. declare ninguém. Você pode declarar mais forte? Ninguém é como o nosso Deus. Declare. Ninguém É como nosso Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Declare mais forte. Grandes coisas estão por vir.
cativeiros sejam abertos. A nuvem de opressão se dissipe. Ninguém é como nosso Deus. Os grilhões se rompam e caiam. Ninguém Os doentes sejam curados. Ninguém Os malditos abençoados. Ninguém Os perdidos encontrados. Ninguém Os aflitos e oprimidos sejam livres. Ninguém Meu Deus. Grite! Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Oh! Glória. Mais uma vez. Mais uma. Suas vozes, ninguém. Ninguém É como nosso Deus. 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 Que toda Alvorada saiba, que toda Boa Vista saiba, que toda Roraima saiba, Aleluia. que todo o Brasil saiba, ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, Sim, amado. nós te louvamos, Pai, porque Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso papai, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos outorgado. Obrigado por todas as promessas. Obrigado por tudo o que nos foi conferido para irmos, nos movermos e adentrarmos nestas promessas, no poderoso nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada formando, papai. Primeira turma. Urra! 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 Aplauda o Senhor. Encerramos este momento maravilhoso, solene, na presença de Deus. O Senhor os abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos tirar uma foto geral. Pode fechar a live. Obrigado. Tchau, tchau a todos que estão na live. Aleluia.